Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal Fé Familiar. Meu nome é Rafael Meu nome é Bruna. e no vídeo de hoje vamos falar: filhos, a responsabilidade são dos pais. Bem sabemos que a igreja nos ensina sim, devemos ter filhos, é o que Deus nos ensina. E No livro de Gênesis, Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e a submetei-a. linda essa passagem, né? Já em Gênesis, já no começo já do mundo, Deus pregava já que sim devemos ter filhos, porque aí educá-los na fé, né? E aí fica essa pergunta: com a chegada dos filhos, e agora? Como é que faz? Tivemos filhos, às vezes preparado e às vezes despreparado. E até quando você se prepara, quando vem, você não se sente tão preparado para a chegada dos filhos, né? Principalmente psicologicamente, é uma mudança realmente na casa, na rotina, na sua vida. Então a gente tem outro membro, outra pessoa, outra vida, outro ser na sua vida. E às vezes a gente não está preparado, às vezes totalmente. A gente espera, a gente se prepara de alguma maneira, de outras formas, a gente vai e olha um vídeo, pergunta para a pessoa que já teve filho como é que é, mas quando é você passando por essa situação, é tudo novo, é uma novidade. Então você precisa se preparar na sua casa, para se preparar no seu serviço, tudo muda. É uma pessoa que você vai ter que, se você sendo um cristão católico, você vai ter que evangelizar, você vai ter que educar. Como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou buscar, onde é que eu vou buscar conhecimento para poder educar um filho na fé? Então, E com essa adaptação, né, às vezes a gente pode se perder na questão de você se doar demais para os filhos, e essa doação muito exagerada pode até atrapalhar o casal, né, para que ele se para que eles mesmos se possam realmente estar juntos, juntos, fazendo esse compartilhamento de cuidar, né, de educar, entendeu? Então precisa realmente os dois, nesse momento, se unir mais para poder, os dois unidos, poder educar essa criança, né? porque os filhos, eles são fruto do amor. E se a gente não continua nesse vínculo, o filho, ao invés de juntar, né, de ser o fruto verdadeiramente, não, ele acaba dividindo o casal. E isso não é o ideal, né? O ideal é que os filhos, eles continuem dando prazer, né, de você estar junto com seu esposo, de você mostrar, nossa, você vê o seu filho ali, ou a sua filha, né, e diz assim, nossa, parece comigo, parece com ele, né, e você vê, tem um pedacinho, igual eu ganhei uma lembrancinha do Dia das Mães agora da Catarina, e veio na lembrancinha bem assim, cada sorriso dela tem um pedacinho de você ali. Então, quando você vê o seu filho e o filho ou sua filha, né, ele é um pedacinho dos dois. E o casal ele tem que entender isso, que quando eles têm um filho, eles têm que se unir para poder formar essa educação desse filho. Aí tem que sentar, conversar, como é que se um fala não, o outro não pode vir, é a autoridade do outro, nada de brigas na frente das crianças. Então, tipo assim, você realmente sua casa ela muda um pouco, entendeu? Atitudes que você tinha antes, você não pode ter depois dos filhos, principalmente sua esposa. Então a gente tem que entender realmente isso, que os filhos ele vem realmente para unir o casal, para somar. Só que ele não pode também ser atenção prioritária. Você tem a sua esposa, você tem seu marido, pela hierarquia, primeiramente vem o esposo, a esposa, senão vem a esposa, o esposo e depois os filhos. Os filhos eles nunca devem estar no meio do casal, eles têm que estar do lado, entendeu? Do lado da esposa, do lado do esposo, nunca no meio. O filho ele não vem para dividir, ele vem para somar, para agregar na família, entendeu? Então, E ainda junto, né, nessa parte que o Rafa está falando, a gente criou um roteiro aqui, né, para que a gente não se perdesse ou para que a gente se guiasse
sempre quando a gente fosse um pouco mais além. E um dos pontos importantes que a gente colocou, tanto os filhos não são para dividir, como também a gente viu que no Catecismo da Igreja Católica mesmo fala que os filhos, eles também não podem ser um motivo só para você ficar, eu quero continuar com esse casamento, quero continuar com esse matrimônio, eu vou lá e vou fazer um filho. Não, não é esse o intuito, né? De fazer com que o filho seja o vínculo para a gente continuar junto. Não, o amor entre o casal tem que ser maior do que isso. E os filhos, eles são consequências de um amor imenso, né? De um amor tão grande que gerou esse fruto. Realmente, isso que a Bruna falou, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Não vão achando que filho vai segurar seu casamento. É muito triste a gente ver casais separados, mas tem gente que no lado do desespero não, eu vou ter um filho aqui, meu casamento está perdido, eu vou ter um filho, que isso vai me ajudar. Às vezes atrapalha, que aí você vai ter mais uma pessoa para ter responsabilidade, já que você não está dando conta de lidar com o seu casamento, você colocar mais uma vida ali no meio, mais uma pessoa para ficar nesse trâmite, fica muito ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado, que filhos é uma responsabilidade muito grande. Não é esse intuito. Lógico que quando a gente casa, a gente tem que saber a abertura, né? Ser aberto à vida mesmo. Ter os filhos que Deus nos quiser mandar. Mas esse intuito de, eu quero ter um filho para segurar esse matrimônio, esse não é a atitude correta a se tomar. O certo é você buscar orientação para que seu casamento continue. Porque a gente entende que a separação para a igreja, principalmente católica, ela é muito difícil, né? A gente sabe que depois só entrando nessa pautazinha rapidinho, dando uma pincelada, você sabe que depois que você separa, você não tem como casar novamente. Então, você tem que buscar algo para poder continuar seu casamento, mas que não seja uma criança, assim, realmente reatar os laços que você sentiu com seu marido, entendeu? Com sua esposa, claro, né? Vamos lá, seguindo aqui no nosso vídeo, é preciso educar os nossos filhos desde sempre. Isso é muito importante mesmo. Porque a gente precisamos realmente estar educando os nossos filhos desde pequena, principalmente quando é pequeno mesmo. A Maria, ela tem 2 anos, então a gente já ensina muita coisa para ela, ensina os irmãos também, através dos irmãos, ela vai aprendendo, por quê? Porque quando ele estiver maior, eles vão estar mais alinhados à família, às coisas que eu e a Bruna impõem, né? Desde o nascimento, né? A gente tem que procurar batizar o máximo, mais rápido que a gente conseguir. Aí no Catecismo da Igreja Católica, no número 2221, está falando: a fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à sua formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever da educação são para os pais primordiais e inalienáveis. Tranquilo. Então, no catecismo, a Igreja Católica é muito sábia, né? Ela sabe que realmente a gente necessita realmente da educação dos filhos. A formação do caráter é muito importante. A gente, desde cedo, a gente ensinar aos nossos filhos o que é certo, o que é errado, entendeu? E não só falar, mas demonstrar exemplo, né? A gente, pais, a gente é o principal exemplo dos nossos filhos. Então, começa pela gente. A responsabilidade da gente é fazer o certo. Um exemplo simples. Eu ando com os meninos, eu não jogo lixo pela janela do carro. Já vi muita gente fazer isso. Os filhos fazem a mesma coisa. Para o pai cobrar, a gente, é difícil, porque ele vai falar, pai, o senhor faz, eu também faço. Eu posso fazer. Então, se você ensina certo, nas suas atitudes, às vezes você não precisa estar falando, mas sim fazendo atitudes que realmente o seu filho vai observar e vai também estar fazendo a mesma coisa. Entendeu? Dar direcionamento na igreja. É importante realmente levar os filhos na igreja. Não adianta eu, como pai, a Bruna, como mãe, não ir na igreja. Eu vou falar, meu filho vai para a igreja. Ele vai falar, mas pai, você não vai? Se fosse tão bom assim, o senhor ia, porque o senhor não vai. Então a
a escola, a principal escola deles é a gente. Não às vezes falando, mas sim demonstrando, fazendo, valores humanos. Realmente vem um morador de rua, fala, oh, meu filho, aquela pessoa está passando necessidade, vamos ajudar, é uma esmola, é uma comida, fazendo esses atos de humanidade na presença do filho. Porque, como eu falei, o maior exemplo dos filhos que eles vão mais aprender é nossas atitudes, entendeu? Então a gente tem que ser muito atento a isso, ao que a gente está fazendo. E o que você está fazendo hoje, de exemplo para o seu filho, é bom ou é ruim? Então tem que parar e pensar o que eu estou entregando de exemplo para os meus filhos, entendeu? Isso que o Rafa falou é muito verdade mesmo. Eles aprendem muito mais pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos, do que pelas nossas palavras. Lógico que a gente tem que dialogar, e esse diálogo vem também na questão da educação dos filhos, né? A gente evitar de bater neles, principalmente para esvaziar nossa raiva, e buscar um diálogo mais profundo para eles mesmo, porque por que está acontecendo isso, entendeu? Lógico que tem horas que a gente tem que ser mais, falar com mais autoridade, né? Para que eles entendam que existe uma hierarquia, a gente é pai e mãe, então a nossa autoridade é maior do que a dos irmãos deles em si, mas tanto os irmãos mais velhos e vai vindo os mais novos, também tem que ter essa responsabilidade, essa autoridade um pouco maior, para que os menores vão entendendo como é que funciona a dinâmica da casa, né? Essa questão de não bater mesmo. A gente evita ao máximo, né? E quando a gente vai fazer, a gente sempre pensa, né? Será que eu não estou fazendo isso para poder aliviar minha raiva, porque ele não me obedeceu no tempo certo? Ou é para realmente educar a criança para que ela entenda que o que é necessário ela fazer, o que é preciso, né? Porque às vezes a gente quer, às vezes a criança pode crescer pensando assim, ah, não, eu faço o que eu quero. E quando ela estiver adulta, ela vai ter que fazer o que ela não quer. Então, desde criança, a gente ensinando o que é preciso ser feito, quando tiver mais adulto, quando ela tiver maior, ela vai saber discernir. Nossa, isso aqui será que vai ser bom para mim? Porque tudo que a gente faz tem consequência, né? E a consequência pode ser boa ou pode ser ruim. É verdade, né? Educação é uma questão muito, realmente muito complexa, que realmente a gente não pode falhar. Os pais não podem falhar na questão da educação dos filhos, na maneira de punir, nem sempre a agressão é o mais, é o que vai resolver, entendeu? E às vezes a gente está com raiva, a gente não pode querer, eu estou com raiva aqui, eu vou pegar no fogo. Não, não é assim, a gente tem que ser o olho no olho. Primeiramente é o olho no olho, é conversar, entender, ver o que ele está sentindo, o que causou isso, né? Igual a Bruna falou, o que causou ele ter essa atitude, entendeu? Então, a gente como pais, a gente tem que ser os primeiros a ter aquela calma necessária, respirar fundo, né? A gente sabe como é que é, né, amor? Às vezes você tem que realmente respirar fundo, contar até três e tentar buscar ver um lado bom numa coisa que não é boa. O que eu posso ali tirar uma coisa boa? Não, vamos educar. É o que você tem que pensar. Ah, pai, fiz isso errado. Aí você respira fundo. O que eu posso fazer? Vou educar. Vou usar aquela coisa ruim que eu poderia chegar, explodir, bater, brigar, fazer isso. Não, eu vou fazer o quê? Vou respirar e vou educar. Um erro. Entendeu? Que é muito importante. Não, para não ter constrangimentos, esse querer bater no filho. Eu já vi realmente pessoas bater no filho no meio da rua, ou em escola, igreja. Então, tipo assim, a gente tem que ter uma cautela muito grande contra o pai. Porque é uma vergonha, a gente fala, vergonha alheia, né? Entendeu? O pai passa vergonha, o filho passa vergonha. Para que você não venha passar uma vergonha, então eduque em casa. A educação é em casa. Então, a situação que a minha filha agora foi para o ensino fundamental. Eu estava naquele ensino infantil, que é bem mais tranquilo quando você passa para o ensino fundamental. Então, para ela fica muito assustada, que a gente educa aqui a não xingar, a não fazer esse tipo de coisa, mas chega no colégio e a gente não tem esse domínio. O pai também tem que entender isso. O filho, quando ele vai para o colégio, é um espaço que o pai não tem um domínio. Então, o que ele tem que fazer? Tem que educar bem o seu filho,
em casa, para quando ele estiver na escola ele saber o que fazer. E a minha filha traz alguns relatos, né? Eu vejo realmente que a gente, alguns pais, né, peca muito nessa questão doméstica, nessa educação doméstica, né? Que realmente estão querendo repassar essa educação para os professores. Então não é certo. O professor está lá para ensinar matéria, para ensinar a questão da matéria, nessa matemática, porque está lá para ensinar, ele não está lá para educar as crianças. Então fica muito ruim quando a gente erramos na educação dos filhos. Aí vai virando aquela bola de neve, aí passa quer passar para o professor. A professora não dá conta e quer passar para alguém da rua, até chegar, aí chega a polícia tem que vir educar o seu filho. Não, então não é desse jeito. Educação é responsabilidade dos pais. Os filhos são responsabilidade dos pais. Então, que educa os pais, entendeu? Até para quando. Às vezes tem pai que não gosta que a gente chame a atenção, né? Às vezes estamos lá, o menino está aprontando, fazendo um monte de coisa, o pai não gosta que a gente chame a atenção do filho dele, porque o menino está fazendo algo de errado e ninguém faz nada. Então, se você não quer passar por uma situação dessa, eduque seu filho em casa, tá bom? Agora a gente, mudando um pouco de tema, como lidar com o corte do cordão umbilical? Eu vou ler um trechinho aqui do Catecismo da Igreja, no número 2230. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher a sua profissão e o seu estado de vida. Assumirão essas novas responsabilidades na relação confiante com os pais, cuja opinião e conselhos pedirão e receberão de boa vontade. Os pais cuidarão de não constranger seus filhos, nem na escolha de uma profissão e nem na escolha de um cônjuge. Este deve ser. Nosso bebezinho está acordando aqui. Eu vou pegar ele, mas a Bruna vai continuar. Pode. Este dever de discrição não os impede, muito ao contrário, de ajudá-los com conselhos prudentes. Vamos dar um pause. De ajudá-los com conselhos prudentes, particularmente quando estes têm em vista constituir uma família. Também lá, se a gente pegar na nossa Bíblia, se a gente for lá em Provérbios 22, versículo 6, ele vai falar assim, ó: ensinai às crianças o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não se afastará. Então, nesse tema que a gente vai falar sobre esse corte do cordão umbilical, a gente botou isso como simbologia. Aquele momento que realmente os filhos já estão adultos, realmente eles já vão estar saindo de casa, ou vai casar, ou às vezes tem muitos que vão estudar fora. Então, os pais, às vezes, não conseguem lidar com essa situação de separação realmente dos filhos, ainda mais quando tem poucos filhos. Tem pessoas que só têm um filho, tem pessoas que só têm dois, independente de sempre é ruim a partida, não é sempre ruim a partida, tipo assim, a gente tem que se adaptar. É o ciclo, realmente, os filhos a gente vai criar, não é para o mundo, é para Deus. Você só, vou criar um filho para o mundo. Não, a gente cria filhos são para Deus, tá? Mas a gente tem que entender que eles vão e a gente não pode realmente impedir ou falar que não vai. Realmente a gente tem que realmente acolher. A gente fez o nosso papel, entender que a gente fez um papel como pai, a gente educou, a gente ensinou o caminho da fé, que é importante. A gente levou para a igreja, a gente batizou quando era criança, levou na catequese quando era criança, entendeu? Ensinou tudo que a gente poderia ensinar. E depois de adulto a gente tem que entender que o nosso papel ali foi cumprido. É um momento assim que realmente deve ser de muita felicidade, que você vê que você construiu um homem, você construiu uma mulher de caráter, de valores, princípios,
Então isso a gente tem que pegar como uma premiação, realmente uma premiação. Para todo pai deve ser maravilhoso ter um filho aí, já entrar com a filha no casamento, entendeu? A mãe levar o filho até o altar. Então, tipo assim, são coisas que marcam as nossas vidas, que tipo assim, aí eu te trago essa reflexão para você estar realmente pensando. Não impeça, porque a gente vê que também realmente tem mães que não gostam muito. Ah, vai casar, já pega raiva da sogra. A filha vai casar da nora. E aí o filho vai casar, o sogrão já tá vendo o filho dele indo embora, já fica com raiva da nora. Não é isso, gente. A gente tem que entender que é um ciclo e a gente tá nesse ciclo, a gente faz parte, a gente sabe que eles, a gente educa, a gente dá a vida, a gente dá de tudo para eles, mas a gente sabe que lá no final eles vão seguir a vida deles. E realmente não se intrometer. Depois que casou, seguiu sua vida, se você educou direitinho, ensinou direitinho, eles sabem o caminho. Se realmente ele alguém desviar, que a gente sabe que depois de grande, depois de adulto, a gente já não tem tanto controle, pode pender para o lado mal, a gente reza, os pais sempre rezam para isso, mas você ensinando direitinho, ele vai saber o caminho de voltar para Deus, um caminho para pegar um caminho certo, entendeu? Ele vai saber voltar, ele sabe que se ele errou, ele sabe que Deus o perdoa, que Maria acolhe, que ele tem a confissão, ele tem os padres, ele tem os pais que possam estar orientando, ajudando. Então, tipo assim, tentam ficar mais de longe, só olhando, se pedir um conselho você dá, entendeu? Aí a gente sabe que é difícil, bate a saudade, a gente quer realmente estar perto, mas é um ciclo que acontece, a gente tem que respeitar esse ciclo, entendeu? Tem até um salmo que fala, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E a gente tem essa confiança em Deus mesmo, né? Que a gente deu o nosso melhor, que a gente fez o que a gente podia, o que a gente pode ajudar agora, é mais a questão das orações, né? E de confiar em Deus mesmo, que é Ele que vai agir, Ele que vai estar lá sempre quando, igual a gente mesmo, né? A gente não tem filhos fora, mas quando as crianças vão para a escola ou vão para algum outro lugar, a gente tem que ter essa confiança em Deus mesmo, que Ele que vai estar sempre com a criança ali, em todos os lugares que ela for, e é Deus que nos dá essa proteção, é Ele que nos dá essa ajuda, né? Ele que nos deu, e é Ele que vai guiar as crianças. Na verdade, eles não são nossos, eles são de Deus, como o Rafa já falou. E aí no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, sobre esse tema, sobre filhos, sobre responsabilidade, como a gente pode iniciar realmente a nossa criação dos nossos filhos. Sei que é um tema muito longo, tem muitas coisas, mas que a gente resumiu um pouco aqui para a gente estar passando para vocês, ajudando de alguma maneira, entendeu? Com esse tema. Desde já agradeço, não deixem de seguir a gente lá no Instagram, de você que está no YouTube, dar aquele likezinho lá, nos ajudar, nos dar uma força para realmente o nosso canal estar crescendo cada dia mais, e com sua ajuda a gente pode estar realmente dando aquela alavancada. Se você puder também compartilhar também o nosso vídeo para que cheguem outras pessoas realmente que precisam realmente de ouvir um pouco sobre esse assunto de hoje. Desde já, muito obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.